Aprenda com Eliezer. Olá, nós vamos começar a nossa aula de linguística textual. A linguística é a área de estudo da língua, é uma ciência e tem uma área da linguística que é específica com linguística textual. Ela começou a produzir ciência, pesquisa na década de 1960, na chamada virada cultural, e com foco especialmente nas unidades de comunicação, no texto especificamente, e não em estruturas de frase, pura e simplesmente. Então, a primeira pergunta seria: o que é a linguística textual? E a resposta está aqui pra gente. A linguística textual é um ramo da linguística que estuda um texto como unidade de comunicação e não apenas frases ou palavras isoladas, conforme eu acabei de dizer. Ela parte do princípio de que o significado completo de uma mensagem só é alcançado quando analisamos unidades maiores, mais complexas, os textos, e como eles funcionam em situações específicas de comunicação. Então, a linguística textual está centrada no texto. E aí vem uma outra pergunta. O que é um texto? Bom, a resposta é simples. Um texto não é um emaranhado de palavras. O texto é uma unidade de comunicação. Ela envolve aqueles elementos que vocês lembram muito bem. O emissor, o receptor, o canal de interação entre eles, a mensagem. Os dois devem dominar, o mesmo código. E, por meio do texto, todo esse processo, há informações, que a gente chama de referentes. Então, a pergunta pode parecer um pouco óbvia, quando alguém pergunta o que é um texto, mas é uma resposta muito importante. Porque uns estudos mais tradicionais ficam analisando estruturas de palavras, classe das palavras. Não estamos menosprezando isso, absolutamente. Mas o que a linguística textual foca é o texto plenamente. São os mecanismos de construção de sentido dentro do texto, sem uma visão muito estrutural da palavra ou da frase. Então, um texto se constrói não por frases. De acordo com a linguística textual, um texto se constrói com 7 elementos. 2 elementos bem focados no texto e outros 5 elementos que constroem ou se analisam externamente ao texto. Vamos ver quais são esses elementos. Os elementos são coerência, coesão, intencionalidade, situacionalidade, aceitabilidade, informatividade e intertextualidade. Vamos ver cada uma delas. O que seria, por exemplo, coerência? A coerência e a coesão têm em comum a característica de promover a inter-relação semântica entre os elementos do discurso, respondendo pelo que se pode chamar de conectividade textual. A coerência diz respeito ao nexo entre os sentidos, a coesão, por sua vez, a expressão de interligação ou de nexo num plano linguístico. Então, eu diria que a coesão é visível, ela é estrutural, visível no texto. A coerência está no nível das ideias, da compatibilidade entre as ideias, a progressividade, a sequência, a organização das ideias com propósitos bem específicos. Agora, quando você percebe as estruturas dentro das frases, dos parágrafos, de modo que permita que o texto tenha uma unidade no plano linguístico, isso é coesão. Aquela ordenação, aquela sequência que mantém uma unidade no nível das ideias é o que a gente chama de coerência. Coerência e coesão são observadas no texto. Outro elemento da textualidade é a intencionalidade. De fato, não existe nenhum ato comunicativo sem que haja uma intenção, sem que haja um motivo, sem que haja um propósito. Então, ao você ler um texto, uma boa leitura tem a percepção do motivo por que o texto existe. A razão por que a comunicação processa.
ou propósito por trás de uma interação de comunicação. A intencionalidade concerne ao empenho do produtor de construir um discurso coerente, coeso, capaz de satisfazer os objetivos que tem em mente numa determinada situação comunicativa. A meta pode ser informar, pode ser impressionar, pode ser alarmar, convencer, pedir, sensibilizar, ofender, chocar. Enfim, um bom texto, ele deixa claro qual é o propósito dele. Em outras palavras, também, uma boa leitura é também construída na capacidade de identificar a intenção dentro do texto. Então, a intencionalidade diz respeito ao valor locutório ou comunicativo do discurso. É o elemento de maior importância. Então, é bom quando um texto é bem escrito, a gente sabe por que ele existe, qual é o propósito dele. Agora, é terrível quando a gente lê um texto e não sabe qual é o fim, qual é o objetivo do texto. Porque a intencionalidade é um elemento dos mais importantes para a constituição de um texto. A aceitabilidade é outro elemento. Um texto está sempre sujeito à aceitação do seu público. Então, o outro lado da moeda do texto é o receptor. E ele é que vai promover a reação de aceitabilidade ou não. Então, um texto está condicionado a isso. Você nota que intencionalidade precede a existência do texto, evidentemente. A aceitabilidade, ela está centrada nas reações e ações, ou seja, nas respostas daquele que é o receptor. Então, a aceitabilidade, assim como a intencionalidade, você já começa a ver dois elementos que estão externos ao texto de fato. Então, a aceitabilidade concerne a expectativa do recebedor, de que o conjunto de ocorrências com que se defronta seja de um texto coerente, de um texto coeso, útil, relevante. Então, o texto tem que corresponder à expectativa que tem o leitor a respeito dele. Se o leitor de fato, se o espectador de fato é o recebedor apropriado. Tudo isso tem que estar condicionado. Por isso vem um outro elemento. O elemento da situacionalidade. A situacionalidade diz respeito à noção de contexto, de circunstância de uso da situação comunicativa, ou seja, da interação, isso tem conformidade com o contexto. Então, a situacionalidade diz respeito aos elementos responsáveis pela pertinência, pela relevância do texto quanto ao contexto em que ele ocorre. Então, se eu falo em situação ou situacionalidade, eu penso imediatamente no contexto do texto. Tá? Então, o contexto pode definir se há mais formalidade, se há menos formalidade, se há mais espaço para desdobramento ou não, se o texto é mais objetivo. Isso é o contexto, é a situação de comunicação. O outro elemento diz respeito à informatividade. A informatividade, Maria da Graça Costa Val, autora do livro Redação e Textualidade, livro no qual nós nos baseamos para esse material, ela informa que a informatividade adequada no texto não traz somente informações novas. Ele também é constituído de informações já sabidas pelo leitor, pelo recebedor. Por que isso? Porque num ato comunicativo, numa interação textual, é preciso haver um nível de conhecimento preconcebido na interação, ou seja, entre a situação comunicativa, ou seja, naquela interação entre o emissor e o receptor, as informações, evidentemente, as primeiras, aquelas que vão estabelecer um link, uma interligação, uma interação entre os dois, evidentemente vão dizer respeito a conteúdos, conceitos, dados já conhecidos entre os dois. Entre os dois, que eu digo, entre os dois extremos, entre o emissor e receptor. E a partir disso, o texto também tem que trazer informações novas.
Então, segundo a professora Maria da Graça Costa Val, a informatividade pressupõe um equilíbrio entre o previsível e o imprevisível. Um texto só com informações imprevisíveis, ninguém entende nada. Um texto só com informações previsíveis, para que eu fui ler se eu já sei? Então, um bom texto ou uma textualidade de informatividade diz respeito a esse equilíbrio entre o novo e o já conhecido. O último elemento é a intertextualidade. A intertextualidade pressupõe o seguinte: nenhum texto é original. Nenhum texto é definitivamente original. O que é isso? Então, todo texto é fruto e produto ou originário de textos que o precedem. Então, em qualquer texto, haverá marcas de alguma textualidade anterior, de alguma interação comunicativa antecedente. Então, a intertextualidade, ela cita Biogrande e Dressler, segundo os quais o outro componente da textualidade, a intertextualidade, concerne aos fatores que fazem a utilização de um texto dependente do conhecimento de outros textos. Então, todo texto é fruto de um conhecimento já existente. E, evidentemente, para fluir esse texto novo, tem de ter havido algumas interações comunicativas antecedentes. Ou seja, dessas outras formas de textualizar é que vão surgir, vão originar, é que vão ser criados novos textos. Então, todo texto é intertextual. Muito bem, então, em síntese, veja bem o desenho. Você tem uma parte do texto, que você encontra no texto, que é a relação de coerência e coesão. E há os outros 5 elementos que eles são do processo sociocomunicativo, do processo interativo do texto. Seja a intenção, a aceitação, a situação, contexto, a informação e a intertextualidade. É com isso que se trabalha a linguística textual. Agora, nós vamos começar a nos organizar para resolver exercícios, inclusive exercícios de vestibulares, de concursos, relacionados a essa teoria. Vamos lá, sigamos juntos.